Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e no mundo. Parte 2 do vídeo. Agora indo para as notícias internacionais novamente, que tem duas notícias internacionais. Essa primeiro, há 9 dias atrás, um vulcão entrou em erupção várias vezes na Indonésia. E segundo a autoridade da Indonésia, o vulcão corre o risco de desmoronar e causar um tsunami. Centenas de moradores foram evacuados perto do vulcão. A Indonésia está em alerta por um risco de tsunami caso esse vulcão entrar em erupção. Caso esse vulcão colapsar. Então, vou para a notícia dessa erupção, várias erupções vulcânicas que atingem a Indonésia e gerou alerta de tsunami. A Indonésia emitiu um alerta de tsunami após a erupção de um vulcão. Nas últimas 24 horas, a atividade vulcânica se intensificou no local, o que forçou cerca de 11 mil pessoas a se deslocarem para uma distância de pelo menos 6 quilômetros do Monte Huang. Autoridades do país determinaram alerta de nível 4, o mais alto. A preocupação é que, devido à atividade sísmica, parte do monte caia no mar e provoque um tsunami na região. A Indonésia está situada sobre diversas placas tectônicas no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o que favorece o surgimento de vulcões. Eu disse que existe outra notícia internacional, mas não tem, desculpa pelo erro. Aí, saindo das notícias internacionais e indo pro Brasil, há 9 dias atrás, há mais de uma semana atrás, uma frente fria se formou na costa, um ciclone tropical formou na costa da Argentina e provocou uma frente fria que derrubou a temperatura até em Minas Gerais. No sul do Brasil, geou na Serra Catarinense e Gaúcha, as temperaturas foram derrubadas até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas despencaram mesmo na região sul, como Florianópolis e nas regiões Serras, Gaúcha e Catarina, que registraram a temperatura mínima de 0 graus. Então vou abrir para a notícia dessa onda de frio que atingiu pela primeira vez o outono no Brasil. Hoje, pois é, o frio chegou pela primeira vez nesse outono, principalmente no sul e sudeste do país. Então vamos girar os nossos repórteres por São Paulo, Rio de Janeiro e também Porto Alegre, começando com o Thiago Prudente, aqui em São Paulo. Agasalhado, tá frio, hein, Thiago? Tá frio mesmo, boa noite para você, Adriana, o Ineg, para quem tá acompanhando o Jornal da Band. Nesse momento, 18 graus aqui na capital, com garoa, e deve ficar ainda mais frio nas próximas horas. A previsão é de mínima 16 graus agora à noite. Na madrugada, 14 graus. O frio chegou acompanhado de chuva e garoa. A previsão é que ele perca a força no fim de semana. Para quem vai sair às ruas amanhã, é bom sair agasalhado, porque a máxima não passa dos 22 graus, mas não é preciso guarda-chuva porque o tempo segue firme. Eu volto aos estúdios. Obrigada, Thiago. A gente já vai pro Rio de Janeiro com o Fernando. Davi, mais quente aí pelo jeito, né, Fernando? Boa noite. Com certeza, um pouquinho mais quente. Muito boa noite a todos. A temperatura de fato caiu, mas por enquanto, pelo menos, está dando para ficar assim mesmo de camisa, sem casaco. A madrugada de fato foi bastante fria e chuvosa. A temperatura bateu 16 graus, o que é praticamente neve, né, aqui para os padrões cariocas. O dia amanheceu bastante encoberto, Cristo Redentor ali no meio de nuvens, toda a pinta que não ia da praia, mas ao longo dessa quinta-feira foi esquentando, e as máximas bateram 28 graus. Agora a temperatura bastante amena, na casa dos 24 graus, e a previsão para amanhã é de um dia ainda encoberto, ventos moderados, mas sem chuva. Voltamos ao estúdio. Obrigado. E onde gelou mesmo, gente, foi no sul de Porto Alegre. O Tiziano Kessler conta pra gente como é que foi por aí o frio de outono. Boa noite. Oi, Adriana, boa noite para todo mundo. O frio se concentrou principalmente na madrugada e no amanhecer aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima na manhã de hoje foi de 13 graus, mas uma grande amplitude térmica, e a gente chegou a 25 graus à tarde. Agora a temperatura está caindo de novo, a gente já tem 21 graus aqui na capital. É claro que na Serra Gaúcha fez mais frio. Vacaria, segundo as medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, teve 5 graus. No ponto mais alto do Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes, 2 graus, e teve até uma geada moderada. Geada também no estado vizinho, Serra Catarinense, em São Joaquim, foi registrada no amanhecer de hoje. E esse fenômeno deve se repetir no amanhecer desta sexta-feira. Eu volto com vocês. As imagens são bonitas, mas lindo. Friaca, hein?
E o Brasil enfrenta a quarta onda de calor com temperaturas altíssimas. Os estados que vão sofrer com a onda de calor serão Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, oeste da Bahia e Paraná, oeste de Santa Catarina e um pouco do norte do Rio Grande do Sul. Temperatura de 2 a 3 graus acima, ou para cima. E as temperaturas devem subir de 5 graus ou mais em cidades de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, principalmente no Pantanal. E as temperaturas devem continuar altas nesse final de semana. Hoje, Cuiabá deve ser a capital mais quente do Brasil, com temperatura de 38 graus. Então, vou cobrir para a notícia dessa quarta onda de calor atinge o Brasil após onda de frio no outono. Do tempo, depois do friozinho, a semana começou quente. No Sudeste, Joana Trepton, onda de calor à frente, é isso? Boa noite. Pois é, a nossa saúde que aguente, né? Ei, minha garganta, minha exatamente, voz. nossa voz. Boa noite pra você. Adriana, boa noite a todos. É a quarta onda de calor do ano, gente. Boa noite. Vão ser quase 2 semanas de calor intenso no centro-sul do Brasil. Pega principalmente o centro-oeste, como nós vemos aqui no nosso telão. Parte do sudeste, parte do sul, onde as temperaturas ficam até 5 graus acima do normal para essa época do ano e sem chuva por causa do bloqueio atmosférico, que é o que causa essa bolha de calor, mas parecendo uma panela de pressão. O Rio Grande do Sul ainda está livre desse calorão, amanhã deve ter temporais, também chove no norte e no nordeste, muita atenção para Salvador. As temperaturas amanhã, máxima de 30 graus em São Paulo, não chove na capital paulista. Em Porto Alegre, 27 graus de máxima, Belo Horizonte, 30 com tempo firme, Campo Grande, 32 graus e em Manaus, 29 graus com pancadas de chuva. Adriana? Água, né? Muita. Eu esqueci que tinha uma notícia nacional, mas vamos lá. Na China, tempestades sem precedentes atingiram várias cidades chinesas e causaram alagamentos e devastaram muitas cidades. Centenas de milhares de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Então, vou para a notícia dessas tempestades sem precedentes que atingiram várias cidades da China. Tempestades forçaram a saída de mais de 100 mil pessoas de casa. A província de Guangdong, no sul do país, foi a mais afetada pelas enchentes. Esse vídeo mostra a força e a altura da correnteza, que leva um carro. Segundo o governo, 11 pessoas estão desaparecidas. Os temporais causaram também deslizamentos de terra e a lama tomou conta de várias cidades. As cheias devem continuar nos próximos dias, já que mais de 40 afluentes que fazem parte do delta do Rio das Pérolas correm risco de transbordamento. Agora, saindo da China e indo para o Brasil, no Maranhão, notícia de quase 2 semanas. Fortes chuvas atingiram e inundaram várias cidades do Maranhão. BRs foram interditadas e crateras se formaram em algumas rodovias no Maranhão. E as vossorossas crateras em uma cidade maranhense cresceu, engoliu algumas casas e alguns moradores perto dessas vossorossas saíram da cidade. Então vamos para a notícia dessas fortes chuvas que causaram mais estragos no Maranhão. Menos 3 rodovias federais do Maranhão estão com trechos interditados em decorrência das chuvas. Os temporais do fim de semana provocaram enxurradas que arrancaram parte do asfalto das rodovias. Uma delas é a BR-316 na cidade de Santa Inês. Pelas imagens, é possível ver que a pista cedeu e é impossível atravessar de carro. 2 trechos da BR-222 também foram totalmente interditados. Um na cidade de Bom Jesus das Selvas e o outro entre os municípios de Santa Inês e Santa Luzia do Tide, no norte do estado. Ainda não há previsão de quando as rodovias serão liberadas. Que agora com São Luís do Maranhão, a Patrícia acabou de citar pra gente que tem muita chuva caindo e por cair na região sul do Brasil, mas no alto do mapa não tem sido diferente. Prova disso, veja essa imagem na tela cheia. Uma rodovia tomada pela água. Choveu tanto que essa BR ficou totalmente submersa. Ingrid Souza, diretamente de São Luís, com as informações complementares, as informações de momento relacionadas a esses temporais que, infelizmente, continuam atingindo vocês, não é, Ingrid? Um ótimo dia a você, bom trabalho, querida.
Bom dia, Joel. Bom dia, Patrícia, e a todos que nos acompanham. Pois é, as chuvas têm castigado o Maranhão e, como resultado, temos 3 trechos de rodovias federais que cortam o estado totalmente interditados por conta da chuva. No último domingo, outro ponto da BR-222 ficou interditado por conta aí dessa situação. É um ponto que liga as cidades de Santa Inês e Santa Luzia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal aqui do Maranhão, essa situação, esse rompimento é por conta da chuva. E também, primeiramente, era apenas um buraco em uma das vias e depois o asfalto acabou cedendo. Ao todo, como eu falei, são 3 pontos aqui, 3 trechos de rodovias federais que cortam o Maranhão que estão interditados. São 2 pontos na BR-222 e 1 ponto na BR-316. Além disso, Joel, essas chuvas também têm afetado aí as Vossorocas em Buriticupu, que fica a 400 quilômetros de distância aqui da capital maranhense de São Luís. No último fim de semana, um vídeo mostra, que acabou circulando aí nas redes sociais, mostra o exato momento que uma das Vossorocas acaba avançando na cidade, inclusive engolindo várias casas. Buriticupu é uma das 21 cidades que estão em situação de emergência, decretado aí pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. E essa situação é também por conta da chuva que acaba aumentando o volume de água dos rios, né? Acaba aumentando o nível dos rios. E também já são mais de 800 famílias desabrigadas e mais de 2.000 famílias desalojadas. A gente espera que essa situação consiga ser recuperada, né, Joel? O ministro de Transportes deve chegar para ver de perto essa situação. Ok, Ingrid, muito obrigado, querida. Vamos seguir nesse monitoramento em contato direto com vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? Saindo do Maranhão e indo para Bahia, em Salvador, há 2 semanas atrás, fortes temporais atingiram a cidade, causando deslizamento de terra e alagamento e muitos estragos pela cidade. E também muitas pessoas ficaram desalojadas. Em algumas cidades, perto de Salvador, algumas cidades ficaram inundadas. E também Salvador está em alerta para mais temporais nesse final de semana. Então vou cobrir para a notícia desse forte temporal que atingiu Salvador, e Salvador está em alerta ainda para mais temporais. Salvador está em alerta máximo por causa do volume de chuva. Em 24 horas, 14 sirenes foram acionadas em áreas de risco. Do alto, a imagem impressiona. A terra deslizou durante a madrugada. Parte do piso de concreto do estacionamento do prédio cedeu com a chuva. Ninguém ficou ferido. Cerca de 14 famílias tiveram que sair de casa. O temporal desse domingo causou estragos em várias regiões da cidade. Em toda Salvador, 14 sirenes de alerta foram acionadas. Famílias tiveram que ir para as áreas seguras. Moradores registraram a forte correnteza. Olha lá, quase enche a casa da mulher ali, ó. Provavelmente aí, ó. Deve cair mais. Hoje o cenário era de muita destruição. À tarde, mais uma chuva forte provocou mais alagamentos. A cidade está em alerta máximo por causa do volume de chuva. Em uma semana choveu mais do que o previsto para o mês todo de abril aqui em Salvador. Segundo a Defesa Civil, a maior preocupação é com o risco de deslizamento de terra. A previsão é de que ainda na terça-feira nós tenhamos também chuvas na nossa capital. Começa a melhorar a partir da quarta-feira, ou seja, ainda teremos mais aí 24, 48 horas de chuvas numa cidade com o solo que já está extremamente encharcado. Em Salvador, choveu de mais de quase 800 milímetros durante o mês de abril. É o mês de abril mais chuvoso desde 1974, mas houve outro registro em 1980 e pouco, mais ou menos, registrou de quase 900 milímetros. Foi a maior chuva desde 1974 e a risco de mais temporais na cidade. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo, que daqui a pouco, a parte 3, que houve mais estrago pela chuva pelo Brasil nas últimas semanas, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo, que é daqui a pouco.